Olá, estamos aqui hoje para falarmos sobre uma doença muito frequente em nosso meio, a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é, na verdade, uma síndrome composta de vários sintomas e sinais que podem ser detectados pelo exame físico, pela história clínica e por alguns exames complementares simples. E ela é uma resultante de uma agressão ao coração, seja funcional ou estrutural, ou seja, ela é uma consequência de uma outra doença. Existem alguns tipos de insuficiência cardíaca. Na verdade, existem diversas classificações. A mais aceita atualmente é baseada na força do coração, na fração de ejeção, que é detectada ao ecocardiograma. Aqueles pacientes que têm uma força maior do que 40%, sendo que o normal seria acima de 50%, é considerada uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. E a insuficiência cardíaca com a fração de ejeção abaixo de 40 é considerado insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Mas, clinicamente, nós temos outras classificações mais simples, que seria a insuficiência cardíaca direita ou esquerda. Se o lado esquerdo do coração é que está acometido, vão proporcionar mais sintomas pulmonares. E se o lado direito está acometido, vai proporcionar mais sintomas de congestão, de inchaço no paciente. As causas em nosso meio, aqui no Brasil, são principal causa a doença isquêmica do coração, infarto agudo do miocárdio, que causa uma lesão, uma agressão ao músculo cardíaco e esse músculo vai perder força. A segunda maior causa seria a hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta, não controlada. A terceira maior causa seriam doenças de válvulas cardíacas. E em alguns estados, uma das principais causas também a doença de Chagas. Os fatores de risco para a insuficiência cardíaca são a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, a raça negra. Esses indivíduos são mais suscetíveis a ter insuficiência cardíaca, e pacientes que vêm de famílias onde a insuficiência cardíaca é muito frequente, portanto, uma origem genética também tem o seu papel. Os sintomas da insuficiência cardíaca são diversos, mas alguns deles são muito típicos da insuficiência cardíaca. Por exemplo, o cansaço ou a fadiga aos esforços. Se o coração ele não consegue bombear sangue adequadamente, no momento em que o indivíduo faz um esforço, a musculatura esquelética não recebe a oxigenação adequada e esse indivíduo tem fadiga, tem cansaço muscular. Além disso, a falta de ar aos esforços ou numa fase mais avançada, mesmo em repouso, também são sintomas muito frequentes dessa doença. Um outro sintoma muito característico é quando o indivíduo está deitado para dormir e de repente ele tem que se levantar por falta de ar. Isso se manifesta quando o sangue que está acumulado nas pernas retornam para os pulmões e causam uma congestão, um encharcamento desses pulmões, mais comum à noite. É chamado de espineia paroxística noturna. O diagnóstico da insuficiência cardíaca é clínico, ou seja, uma história clínica, ouvindo a queixa do paciente, fazendo um exame físico e com alguns exames complementares simples, como o eletrocardiograma e o raio-x de tórax, podemos firmar o diagnóstico. Existem critérios diagnósticos baseados nessa avaliação clínica. O exame, talvez considerado hoje mais utilizado para diagnóstico e definição do tipo da insuficiência cardíaca, seria o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, onde vemos o funcionamento do músculo cardíaco e também das válvulas cardíacas, e assim determinando a potência do coração, a força ou a fração de ejeção do coração. O tratamento da insuficiência cardíaca passa por mudanças de hábitos de vida e terapia farmacológica, eventualmente até chegando em alguns casos com necessidade de intervenções cirúrgicas ou até mesmo mais modernamente intervenções por catéter, por hemodinâmica. As mudanças de hábitos de vida
Dentre elas, as mais importantes são o entendimento de que há um excesso de líquido no organismo. Portanto, o indivíduo vai precisar reduzir a quantidade de líquido que ele ingere durante o dia e também a quantidade de sal. Em relação ao tratamento medicamentoso, houve um avanço atual, existe uma gama de medicações que nós podemos lançar mão, mas alguns deles são estritamente importantes e necessários nesses indivíduos. São remédios que também são usados para hipertensão arterial sistêmica. Do ponto de vista de intervenções cirúrgicas, vão depender, obviamente, das causas. Se pacientes têm, por exemplo, uma doença nas artérias do coração, elas precisarão ser tratadas para melhorar a insuficiência cardíaca. Se ele tem uma doença de válvula do coração, também precisaremos resolver e, eventualmente, precisa-se de intervenções cirúrgicas para melhorar o funcionamento dessas válvulas. A prevenção da insuficiência cardíaca é possível, sim, na grande maioria das vezes, porque, como nós dissemos, ela é uma resultante de uma doença mal controlada. Então, se pudermos controlar bem a pressão arterial, a glicemia nos diabéticos e evitarmos o infarto agudo de miocárdio, podemos prevenir sim essa doença que é tão prejudicial ao paciente, tanto no sentido de qualidade de vida, quanto no resultante de internações e mortalidade cardiovascular. Portanto, sugerimos que você faça o seu check-up cardiovascular regularmente, procure o seu cardiologista e previna a insuficiência cardíaca.